Eu acho que quando a gente vai tratar de cinema e literatura, das relações entre as duas linguagens, a primeira coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração é que são duas linguagens muito diferentes. O cinema é feito basicamente não apenas de linguagem escrita, é claro que o cinema parte de um texto sempre, mas ele é feito de imagem, de som, de interpretação e de uma porção de elementos, de movimento de câmera, de uma porção de elementos com os quais a literatura não conta. A literatura, pelo contrário, depende bastante do leitor e da sua relação com o texto, que é uma relação bastante individual. Mas, ao mesmo tempo, também não é totalmente verdade aquela ideia de que a literatura faz a gente criar mundos novos, enquanto o cinema já traz um mundo pronto para a gente. Eu acho que isso é verdade apenas em parte, porque se a gente for pensar bem, a literatura também pode ser bastante didática, ela também pode ser muito explicativa. E o cinema também pode ser bastante lacunar, pode deixar muita brecha para o espectador criar mundos novos. Né? Muita coisa pode ser sugerida no cinema e criada na cabeça do espectador. Enfim, quando a gente passa uma história de uma linguagem para outra, a gente não pode esperar, portanto, considerando a diferença das duas linguagens, que elas sejam, que uma complemente a outra, que uma seja fiel à outra. Nem o cinema vai ser fiel totalmente à literatura, nem a literatura vai ser totalmente fiel ao cinema. Pensando nisso, onde é que está o sucesso de uma boa interpretação? Onde está o sucesso de uma boa leitura de uma determinada obra, de uma adaptação? Eu acho que o sucesso está em localizar algo que seja de fundamental na obra escolhida, como, por exemplo, o Coppola consegue escolher, dentro do Coração das Trevas, do Joseph Conrad, elementos que permanecem na obra cinematográfica do Coppola, que é o Apocalipse Now. Ele desloca a ação quase 100 anos, coloca a ação em outro continente, com outros personagens, e mesmo assim consegue manter algo do horror do livro do Conrad intacto na sua obra cinematográfica. E ainda assim, porque ele é um gênio do cinema, ele consegue criar cenas que são tão ou mais marcantes do que o romance original. Eu acho que o Tim Burton, ao ler o livro do Lewis Carroll, ele conseguiu, em parte, obter o sucesso. Ele obteve sucesso na adaptação visual do filme, num apuro técnico e num gosto pela imagem trabalhada, que eu acho que está nos livros do Carroll. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele fez algumas escolhas para tornar o filme viável, umas escolhas de roteiro que não me agradaram pessoalmente. Embora eu reconheça que aquela Alice do filme tem muito da Alice original. Mas é aquela coisa, de que Alice nós estamos falando? A Alice, no filme do Tim Burton, passa o tempo inteiro se perguntando: será que eu sou a Alice verdadeira? E acho que o mais interessante de uma questão como essa é a gente se perguntar o que a gente identifica da nossa Alice no filme do Tim Burton. Porque eu acho que, no final das contas, nós somos leitores tão autorizados para falar daquela obra quanto o diretor. As leituras vão ser necessariamente diferentes, não tem jeito. Mas isso não quer dizer que a comparação entre elas não possa ser proveitosa e prazerosa para nós. Eu acho que é isso.